Hoje celebrando a igreja de Latrão, está lá em Roma, a igreja onde muitos papas ali viveram. Nós queremos mergulhar um pouquinho sobre esta realidade, que é a igreja. Tão amada por Deus, tão querida por Deus. Uma instituição formada por homens, porque a igreja é você. Diga assim comigo, eu sou igreja. É o novo templo que somos nós. A própria palavra faz referência a isso. Mas ao mesmo tempo nós queremos parar um pouquinho nessa instituição, principalmente Igreja Católica. A primeira de todas as igrejas. Quando eu falo a primeira de todas as igrejas, é que a gente se escuta muito hoje essa terminologia igreja, 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 igreja. Mas a primeira, aquela fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, ela tem nome. Qual é o nome dela? Está com dúvida? Igreja Católica, Apostólica, Romana. Hoje, mais do que nunca, eu e você precisamos levar esta verdade adiante. Ela foi querida por Deus. A igreja, no Novo Catecismo, ela faz questão de trazer essa verdade para nós. Ela já no Antigo Testamento foi prefigurada. Quando Deus chama ali Abraão, Abraão começa, a partir da obediência à vontade de Deus, a congregar o povo de Israel. Ali já está a semente da igreja. Esse povo que Deus diz a Abraão que será tão numeroso como as estrelas do céu, como as areias da praia do mar. Ali está prefigurada a igreja. E ao longo da caminhada do povo de Israel, quando Deus vai suscitando os profetas, como hoje vocês acabaram de ouvir a profecia de Ezequiel. Ezequiel está profetizando este tempo, que é o tempo da igreja. Ele começa a sua profecia dizendo, naqueles dias, o homem fez-me voltar até a entrada do templo. Ali já estava mais definida a igreja, a partir do templo, da casa, da morada. E eis que saía água da sua parte subterrânea, na direção leste, porque o templo estava voltado para o oriente. A água corria do lado direito do templo, ao sul do altar. Por que não o lado esquerdo? Por que o lado direito? Hoje, quando nós professamos a fé, Cristo está sentado aonde mesmo? Aonde? À direita. Para nós, o que o profeta está profetizando é significativo. Até olhando para a nossa igreja, essa mesma água que corria, que o profeta via, depois ela vai correr de uma forma diferente e abundantemente, quando essa fonte nasce ali, do lado direito. Estão vendo no crucifixo? A espada penetra o lado direito e alcança o coração. E daquela abertura começa a jorrar sangue e água. E diz o profeta Ezequiel que essas águas que corriam do lado direito do templo, ela tinha força salvífica. Escute. Então ele me disse, essas águas correm para a região oriental, descem para o vale do Jordão, desembocam nas águas salgadas do mar, e elas se tornarão saudáveis. Aonde o rio chegar, aonde a igreja chegar,
traduzindo a profecia para os tempos de hoje, todos os animais que ali se movem poderão viver. Haverá peixes em quantidades, pois ali desembocam as águas que trazem saúde, vida e vida em abundância. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E haverá vida aonde chegar o rio. Nas margens, junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas. Suas folhas não murcharão e seus frutos jamais se acabarão. Cada mês darão novos frutos, pois as águas que banham as árvores saem do novo santuário, saem do coração amoroso de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu e você precisamos compreender hoje, mais do que nunca, é na igreja, e somente na igreja, que eu posso fazer esta experiência. Deixamos cair por terra essa mentalidade reinante. Eu sou cristão, mas não tenho um vínculo com nenhuma igreja. Só sou cristão. Recentemente uma pessoa, até de esposa de uma pessoa famosa, mundialmente, ela dizia isso: hoje eu só sou cristã. Não pertenço, ela usava essa terminologia, a nenhuma denominação. Não, Deus quis. Já no Antigo Testamento, ele prefigura a igreja. Jesus, quando vai pregar o reino, diz o Novo Catecismo, no pregar o reino, Jesus prega a igreja. Quando Jesus sobe aos céus, ele não quer deixar essa realidade fundada por ele órfã. No dia de Pentecostes, ele derrama sobre a igreja o Espírito. Que essa presença permanente na igreja. E essa igreja que caminha neste mundo peregrinando, ela tem uma meta final. Um dia essa igreja será consumada na glória. E nós nos encaminhamos para esta realidade. A igreja um dia será elevada aos céus. Quando eu falo a igreja, eu estou falando de você. Eu não estou falando do templo pedra que está aqui sendo construído. Eu estou falando desse templo você. Um dia essa igreja será consumada. Mas antes dela ser consumada, vai dizer para nós, o catecismo da igreja católica, que a igreja passará por um tempo difícil, de grandes tribulações. E nós já começamos a experimentar. Para a igreja não tem sido fácil. A cada hora que passa, a nossa tão amada igreja, na figura que a representa, que sou eu e você. E eu tenho uma boa nova para dizer a você nesta manhã. E eu queria que você dissesse isso à pessoa que está do seu lado direito ou esquerdo. Diga para ela: você não é flor que se cheira. Essa é a boa nova. Nós não somos flores que se cheiram, mas nós somos igreja. Somos nós que visibilizamos a igreja. Qual é a tua igreja? O que a gente responde? O que você responde? E aí qualquer bobeirinha que você faz, quem padece? A igreja. Qualquer bobeirinha que fazemos. Ou qualquer bobeirona. Nem sei se existe esse nome, bobeirona. Mas você entende o aumentativo que eu quero dar às nossas fraquezas. Quem sofre? Quem não deveria sofrer não é você? Quem não deveria sofrer não é aquela freira, não é aquele padre, não é aquele bispo. Mas quem sofre é a igreja. Porque nós visibilizamos a igreja tão amada por nosso Senhor Jesus Cristo. E é preciso que eu queira permanecer debaixo dessa árvore que é a igreja. Porque, ou dentro deste rio que é a igreja, como diz o profeta hoje. Porque se eu permanecer o próximo a este rio,
eu terei vida, e vida em abundância. É preciso que compreendamos isso nos tempos que vivemos. A igreja não é uma instituição qualquer. Ela foi querida por Deus e ela é querida por Deus. Se ela passa pelo que passa, faz parte da sua caminhada, da sua trajetória. Porque ela só será glorificada na Jerusalém Celeste. Ou na Nova Jerusalém. Lá ela será glorificada. Enquanto isso, padecemos. Padecemos. Só que agora eu quero puxar para nós a responsabilidade pessoal. O que eu, padre, o que você, leigo, fiel, o que nós podemos fazer para amenizar os padecimentos da igreja? Às vezes, as pessoas até falam da igreja a partir de nós, com razão. Porque muitas vezes nós deixamos a desejar. Estou mentindo? Estou mentindo? Muitas vezes as pessoas não se interessam pela igreja, porque parece que nós vivemos na igreja um eterno teatro. Eu lembro sempre daquela história e termino. 2 irmãos, um padre e o outro irmão trabalhava com artes, teatro. E o irmão padre, um dia convidou o irmão, que trabalhava em artes cênicas, para ir à missa. E ele disse que não ia. Mas o irmão foi insistindo, o irmão padre foi insistindo. E ele acabou indo. Quando ele chegou na Santa Missa, ele ficou meio assustado pela nossa postura dos fiéis. Mas ele participou da missa integralmente. Logo em seguida o irmão terminou a Santa Missa. O irmão disse: agora você vai no teatro comigo. E ele foi. Para pagar o irmão. E aí, chegando no teatro, ele viu que ali no teatro o povo respondiam diferente. O povo aplaudia, o povo dava risada, o povo celebrava o que estava acontecendo no palco, participando com os aplausos, com manifestações belíssimas, a partir do que eles iam contemplando durante todo o teatro. E terminou a missa. O irmão padre ficou assim meio questionado. E aproximou do irmão e disse: o que vocês fazem para atrair tanto a atenção, a participação do povo? E diante dos questionamentos do irmão padre, o irmão artista disse para o irmão padre: o problema, amado irmão, é o seguinte: aqui nós celebramos uma mentira como se fosse verdade. Lá na sua igreja você celebra uma verdade como se fosse mentira. Às vezes nós celebramos uma verdade como se ela fosse mentira para nós. Eu não sei se nós damos tanto crédito àquilo que buscamos. Até as manhãs aqui na Canção Nova, lá em Campos onde eu estou, onde tem um padre celebrando nesse exato momento, às vezes nós infelizmente celebramos uma verdade dentro da igreja como se ela fosse uma mentira. E aí eu puxo para cada um a responsabilidade pessoal de fazer a nossa igreja uma igreja bonita, uma igreja bela. O catecismo vai chamar a igreja de o redil, onde Cristo é a única porta. A igreja como grei, onde Cristo é o pastor. A igreja como lavoura, ou o campo de Deus, são terminologias do novo catecismo. A igreja chamada de construção de Deus, casa de Deus, morada de Deus no Espírito, tenda de Deus entre os homens, templo santo. A igreja Jerusalém Celeste, e a igreja vai dizer: a nossa mãe, a esposa imaculada do Cordeiro Imaculado.
que Cristo tanto amou e se entregou por ela, a fim de santificá-la. Essa é a nossa igreja, que celebramos hoje a partir da igreja de Latrão, onde eu e você, onde quer que você esteja agora, amado, somos chamados a reavivar em nós esse amor e esse zelo pela nossa tão querida igreja.